Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 97 e hoje nós vamos falar sobre regressão de vidas passadas. É possível fazer regressão de vidas passadas? O que pensa a espiritualidade sobre isso? Quais os prós e os contras? Então, vamos estudar? Antes de começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, é só seguir por @Rádio Café Music ou @Estúdio Rádio Café. Siga o nosso Instagram, @Espiritismo Simples. A gente sempre traz ali algum post interessante, alguma passagem legal que às vezes a gente não consegue trazer no podcast, mas está lá no Instagram. E também acompanha a gente lá pelo YouTube, né? Os nossos podcasts eles estão aí no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon, mas eles também estão lá no YouTube. Para quem não conhece, não gosta, não tem o hábito muito de ouvir pelos reprodutores de mídia, pode ouvir lá pelo YouTube, é só pesquisar Podcast Espiritismo Simples. E aí você pode também pesquisar lá no TikTok, pois é, estamos no TikTok também. É só pesquisar por Espiritismo Simples e você já encontra a gente por lá. Vamos começar o episódio? É bom demais estar de volta, é bom demais voltar a gravar, voltar a conversar, que a gente sempre conversa aí, você voltando para o trabalho, fazendo sua caminhada, estando em casa lavando a louça, ou qualquer outra forma que você gosta de acompanhar o podcast. É muito bom voltar com novos episódios, com novos temas, e é sempre importante a colaboração de vocês. Sempre trazerem aí as sugestões, a gente sempre abre uma caixinha de perguntas ou cria um post para vocês comentarem. A gente lê tudo, guarda esses dados, guarda essas informações e traz aqui. Então, a gente hoje vai falar de um tema que foi pedido por vocês, muitas vezes, que é a regressão espiritual. E aí, ele é um tema que a gente percebe que está muito ligada nessa nossa necessidade humana de querer descobrir de onde que a gente vem, né? Para onde que a gente vai e tudo mais. É muito humano isso. O homem que procura compreender quem ele é hoje, ele se interessa em saber quem foi ontem. E isso é sadio, tá tudo certo. Na terapia mesmo, para quem já teve oportunidade de fazer, por exemplo, terapias com psicólogo ou psiquiatra, um dos movimentos do terapeuta é justamente entender a origem dos traumas, por exemplo, e que muitas vezes se encontra na infância, nas relações do jovem espírito com as pessoas ao seu redor, né? Porém, existem questões e perturbações que fogem da esfera somente dessa nossa vida. A gente já compreende que a nossa evolução espiritual vem de uma caminhada que já passou por várias e várias vidas. É como se fosse uma novela extensa até chegar nesse episódio que a gente está aqui acompanhando hoje. E por isso alguns dos nossos irmãos procuram um apoio terapêutico para entender se essa aflição, às vezes que sentem, se ela pode ser melhor explicada ou se ela consegue ser melhor compreendida a partir da vida anterior. É por isso que vem a regressão. Daí a gente abre para a primeira pergunta. É possível acessar vidas passadas? A resposta é sim. Porém, isso só acontece de forma séria e verdadeira com a permissão da espiritualidade. E, claro, com o acompanhamento profissional de um terapeuta. Existe muito aproveitador aí nesse caminho, infelizmente, que pode até realmente conseguir acessar vidas passadas, mas aí sem a responsabilidade espiritual, né? Zero. E essa galera, ela não avalia às vezes a real necessidade disso, né? Não consegue perceber por que essa pessoa vai até lá, quais os anseios dela. E aí acaba atuando, pensando no dinheiro, na fama, ou às vezes no status. O Espiritismo, por isso, não aconselha essa prática, com exceção a casos muito específicos de perturbação, né? Pessoas que às vezes tentaram de diferentes formas, né? Tentativas de terapia que não funcionaram, e às vezes encontra na regressão um caminho razoável para isso, uma oportunidade. Ainda assim, o conselho geral é que se procure um centro espírita, uma casa espírita. Não tem lugar melhor para cuidar dessas questões do que por lá. E por que o Espiritismo não nos aconselha? Não nos aconselha porque o esquecimento de vidas passadas
não é uma limitação imposta sobre nós. Na verdade, ele é uma bênção, um presente. A gente já falou aqui, né? Imagine que em vidas passadas você foi o assassino da sua atual mãe e que agora você veio como filho dela para reparar os danos dessa relação. Como é que você ficaria mentalmente para lidar com isso? Olhar para sua mãe de manhã e pensar que você já teve a capacidade de tirar a vida dela. Claro que num outro corpo, numa outra relação, mas ainda assim você tirou a vida. É por tudo isso que a espiritualidade nos dá esse presente. É como repetir um ano escolar, começar de novo sem saber que tem uma matéria lá que você tem muita dificuldade. E aí, se você soubesse que é essa matéria que você tem dificuldade, você vai pensar que você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir de novo. A espiritualidade não faz nada por acaso ou para o nosso mal. Somos nós que não entendemos ainda. A médium Isabel Salomão, muito sábia, quando questionada sobre isso, ela responde que a grande falha dessas terapias está no ser humano, nas falhas humanas, no homem que aplica a terapia, e que isso envolve muito da nossa ligação com o materialismo, com a ganância, e completa que o espírita não precisa dessa terapia para o seu equilíbrio, por conta de 2 motivos. Se ele acredita em vidas passadas, ele também acredita na justiça divina, não é verdade? E mais, se ele quer o contato com o divino, ele pode encontrar de outras maneiras, porque Deus está em tudo, mas principalmente dentro de nós mesmos. É muito bonito que ela fala aqui sobre Deus estar em todo lugar, e aqui eu acrescento que a gente sempre quer respostas, mas a gente não aguenta uma pequena provação para encontrar essa resposta. Além disso, sabe onde está a maior parte das respostas que a gente quer? Dentro de nós. Dentro dessa nossa própria vidinha. Com as pessoas do nosso círculo social, mas ainda assim, na maior parte das vezes, dentro de nós. E o dentro de nós a gente consegue acessar no hoje, nas atitudes que a gente toma, nas escolhas que a gente faz. A gente não precisa de uma terapia de vidas passadas. Por que não procurar a terapia da vida atual? Chamada psicólogo? Chamada ajuda médica? Chamada psiquiatria? Chamada religião? Tem tantas formas, né? Você já fez terapia alguma vez? É um alívio, um autoconhecimento, um olhar humano para si, um olhar humano para as pessoas. Se você não fez, experimente uma vez. Se já fez, pense aí se não é o momento de voltar. A terapia não é coisa de doido. Doido é quem não pensa em fazer, é quem é preconceituoso. Não quero dizer aqui que todo mundo precisa, mas quem precisa sabe que ajuda todo mundo. A gente tem tantos caminhos antes de uma regressão, né, gente? E ninguém veio na Terra para sofrer. A gente veio aqui para aprender, para evoluir, para reparar danos com aprendizados. Imagino que quem busca a regressão é porque quer entender algo de algum problema ou é curioso. Se você é curioso, use a curiosidade para a leitura de uma Bíblia, do Alcorão, do Livro dos Espíritos, do Evangelho. A gente fala tanto de Espiritismo e lê tão pouco sobre ele, sobre Kardec. A gente fala tanto sobre Chico Xavier e não lê nem 50 das suas quase 500 obras, não é verdade? A gente fala tanto de Jesus e mal conhece o Evangelho. Já parou em algum momento para pensar sobre isso? Que a gente não lê Jesus? Tudo bem que a gente aprende sobre Jesus meio que por osmose, né? Por um que gruda em você, te conta uma história, uma parábola, por uma palestra aqui, por um vídeo no TikTok de um pastor lá, mas a gente não estuda o cara. No máximo, o contato mais próximo de um estudo dele ou do Evangelho foi lá na catequese, para quem veio de família católica, como a maioria de nós. Foi num curso de médiuns que o centro espírita que você frequentou te passava. Não chega a ser curioso? Às vezes a gente abre as nossas redes sociais, pega o LinkedIn, por exemplo, que é a rede social sobre trabalho, e vê tantos estudiosos, PhD em áreas do conhecimento humano distintas e tão nichadas, com nomes em inglês e tudo mais. Mas e sobre o Cristo? O que a gente sabe? E aí eu me coloco nesse bolo aí. O quanto que a gente para na semana para aprender sobre aquele que a gente fala ser exemplo maior de luz, de respeito, ética, fidelidade e amor. Pensando que é o começo do ano,
Para quem traçou metas, tem lá a quantidade de livros que vai ler, quantos quilos quer perder ou quer ganhar, a mudança de hábitos na alimentação, participar de algum projeto social. Poxa, tudo isso é muito legal. Mas e Jesus? Entrou nas suas metas? Entrou na sua rotina? Eu dei aqui uma escapadinha do tema, mas é para que a gente possa se conscientizar também. Senão a gente vai se tornar como aqueles primeiros estudiosos lá do movimento espírita, né? Das mesas girantes, que se importavam muito mais com o fenômeno do que com o conteúdo em si. Ser o curioso da regressão é um pouco isso também, né? É olhar para o fenômeno e não pensar no conteúdo. Então, para fechar a mensagem desse episódio, é assim: coloque mais Jesus em sua rotina. Coloque um tempinho para ler Jesus, para estudar Jesus, para assistir Jesus. E outra, para encontrar Jesus dentro de si e como Ele conversa com você e te traz respostas. Não precisa trazer perguntas do seu passado, mas encontrar respostas no seu presente. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.